Minha mãe exigiu que eu cedesse minha casa a ela com direitos, alegando que minha irmã mais nova, que está grávida, precisa mais do que eu. Sou um homem de 31 anos, tenho um irmão de 28 anos e uma irmã mais nova de 1 ano. Minha irmã sempre foi o queridinho da mamãe, mas não para mim. Desde que me lembro, meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, porque minha mãe traiu meu pai com um antigo namorado do ensino médio. Ela sempre foi manipuladora, controladora e narcisista, e infelizmente minha irmã se tornou como um pequeno clone dela. Nossa mãe sempre acreditou que tinha total autoridade sobre mim, e sempre que estalava os dedos, eu tinha que obedecer como um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre apoiava essa atitude. Não foi surpresa quando decidi morar com meu pai em tempo integral depois do divórcio, enquanto minha irmã ficou com minha mãe. Ambos eram muito parecidos e pararam de falar com meu pai, exceto quando se tratava de dinheiro. Embora eu seja mais parecido com meu pai, que era focado nos negócios, e tenha trabalhado para ele desde os 16 anos, a situação mudou há cerca de 8 meses. Meu pai ficou imunocomprometido devido ao seu histórico pesado de fumante e acabou falecendo aos 60 anos devido ao C-19. Foi nessa ocasião que encontrei minha mãe e minha irmã novamente, durante um distante funeral por meio de uma chamada de vídeo. Meu pai havia sido cremado, como ele solicitou, e não havia corpo ou caixão. Minha irmã parecia triste, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo. Não fiquei surpreso, pois da última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele, exigindo mais dinheiro e até ameaçou processá-lo, mas ele riu dela. Ele pagava pensão alimentícia e pensão, como era legalmente obrigado, e até reservou $30.000 para o fundo da faculdade da minha irmã. Porém, 10 anos após o divórcio, ele não tinha mais a obrigação legal de enviar dinheiro para minha mãe, devido a uma decisão judicial. Ela não estava falida, continuava trabalhando no mesmo emprego há quase 3 décadas e possuía totalmente a antiga casa da família que costumávamos compartilhar, até mesmo alugando quartos pelo Airbnb regularmente. Ela não estava passando por dificuldades financeiras. Após o funeral, o testamento do meu pai foi lido. Ele deixou tudo para mim, incluindo seus bens, a maior parte do dinheiro do seu negócio e sua casa. Para minha irmã, ele deixou um Nissan Altima 2015 e cerca de $10.000 em dinheiro. Minha mãe ficou apenas com $1.000 e alguns outros itens que ela considerava seus desde o divórcio. Agora, moro na casa que meu pai me deixou, junto com minha namorada. Minha irmã deixou a faculdade comunitária para morar com o namorado e trabalhar. Depois de alguns dias, comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e alguns parentes online. Muitos deles estavam furiosos comigo, mas outros tinham apenas perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei verificar meu Facebook, mas não podia ver nada do que eles estavam dizendo porque minha irmã e minha mãe me bloquearam em suas redes sociais. No entanto, minha namorada ainda podia ver o que estava sendo dito e me contou. Descobri que minha mãe estava espalhando histórias distorcidas sobre mim, retratando-me como o vilão e ela como a vítima. Ela alegava que eu a havia agredido sem motivo e que eu estava tentando tirar a casa dela. Alguns parentes e amigos caíram nessa narrativa e começaram a me atacar, sem sequer ouvir minha versão dos fatos. Foi incrivelmente frustrante e doloroso lidar com essa situação. Eu me sentia traído por minha própria mãe, que estava disposta a difamar minha imagem para se beneficiar. No entanto, eu sabia que tinha gravação do incidente em que ela me agrediu, e decidi tomar medidas legais para proteger meu nome. Contratei um advogado e apresentei uma queixa formal contra minha mãe por agressão. Apresentei a gravação como evidência e também compartilhei com algumas pessoas de confiança para que elas pudessem ver a verdade por si mesmas. Enquanto o processo legal estava em andamento, decidi me afastar da toxicidade da minha mãe e daqueles que acreditaram em suas mentiras. Cortei o contato com ela e com qualquer pessoa que se recusasse a ouvir minha versão dos fatos. Foi um período difícil, mas também me trouxe clareza sobre as pessoas que realmente se importavam comigo. Alguns membros da família e amigos próximos permaneceram ao meu lado, apoiando-me durante essa provação. Eventualmente, a verdade prevaleceu.
Minha mãe foi processada por agressão e difamação e enfrentou as consequências de suas ações. As pessoas que antes acreditavam nela começaram a ver sua verdadeira natureza manipuladora e narcisista. Ainda estou lidando com as repercussões emocionais desse episódio, mas estou determinado a seguir em frente e construir uma vida saudável e feliz para mim e minha namorada. Aprendi a importância de estabelecer limites saudáveis e rodear-me de pessoas que realmente se importam comigo. Essa experiência me ensinou muito sobre a força interior que possuo e a importância de defender minha verdade. Embora tenha sido um caminho difícil, estou determinado a não deixar que o comportamento tóxico de minha mãe me defina. Estou focado em construir um futuro melhor para mim e deixar para trás o peso do passado. Depois de passar por toda essa situação difícil com minha mãe, decidi que era hora de seguir em frente e reconstruir minha vida. Eu me concentrei em cuidar da minha saúde mental e emocional, buscando apoio de um terapeuta para me ajudar a lidar com as emoções e traumas resultantes desse conflito familiar. Também me esforcei para fortalecer os laços com as pessoas que estiveram ao meu lado durante esse período turbulento. Agradeço profundamente aos amigos e familiares que me apoiaram incondicionalmente, compreendendo minha versão da história e me oferecendo seu amor e suporte. Além disso, percebi que era importante perdoar minha mãe, não por ela, mas por mim mesmo. O perdão não significa esquecer ou justificar suas ações, mas sim liberar o peso emocional que carreguei por tanto tempo. Perdoar permitiu que eu seguisse adiante e me concentrasse em construir uma vida mais saudável e feliz. Enquanto isso, continuei trabalhando com meu advogado para resolver todas as questões legais decorrentes do processo contra minha mãe. O sistema judicial levou tempo, mas finalmente obtive justiça. Ela foi responsabilizada por suas ações e enfrentou as consequências legais. Com o tempo, comecei a me sentir mais confiante e determinado a construir um futuro melhor. Explorei novas oportunidades profissionais, busquei interesses pessoais e concentrei-me no crescimento pessoal. Aprendi a valorizar a importância do autocuidado e a nutrir relacionamentos saudáveis em minha vida. À medida que avançava nessa jornada de cura e recuperação, também desenvolvi uma maior compreensão da dinâmica familiar e dos padrões tóxicos que afetam muitas pessoas. Decidi usar minha experiência para ajudar os outros, compartilhando minha história e conscientizando sobre a importância de buscar ajuda e estabelecer limites saudáveis em relacionamentos abusivos. Enquanto continuo meu caminho de cura, estou grato pelas lições que aprendi ao enfrentar essa adversidade. Acredito firmemente que as experiências difíceis podem nos fortalecer e moldar em indivíduos mais resilientes. Estou determinado a viver uma vida autêntica, repleta de amor, felicidade e respeito próprio. Por fim, quero incentivar todos que estejam passando por situações semelhantes a não perderem a esperança. Sei que pode parecer difícil no momento, mas com tempo, apoio e autodeterminação, é possível superar os desafios e construir uma vida plena e significativa. Após um longo período de reconstrução e crescimento pessoal, sinto-me mais forte e confiante do que nunca. Aprendi a valorizar minha própria felicidade e bem-estar, estabelecendo limites saudáveis e priorizando minha própria saúde física e emocional. Durante esse processo, também me envolvi em atividades e projetos que me trouxeram alegria e realização. Descobri novos hobbies, como a pintura e a jardinagem, que me permitem expressar minha criatividade e encontrar paz interior. Além disso, participei de grupos de apoio e conheci pessoas incríveis que compartilham histórias semelhantes de superação. No âmbito profissional, aproveitei as oportunidades para aprimorar meus conhecimentos e habilidades. Busquei cursos e treinamentos que me permitiram desenvolver novas competências e explorar áreas de interesse. Com determinação e dedicação, consegui avançar em minha carreira e alcançar metas que antes pareciam inalcançáveis. Quanto ao relacionamento com minha mãe, as coisas mudaram significativamente. Embora tenha sido um processo longo e desafiador, conseguimos estabelecer uma comunicação mais saudável e respeitosa. Através de terapia familiar, fomos capazes de abordar as questões pendentes e reconstruir a confiança mútua aos poucos. No entanto, é importante mencionar que essa reconciliação não significa que esqueci ou justifiquei o passado.
Mantenho os limites claros em relação aos meus próprios limites e bem-estar, e continuo a trabalhar em minha cura pessoal. O perdão foi uma escolha que fiz para liberar o peso emocional e seguir adiante, mas isso não significa que tudo foi esquecido. A cada dia, agradeço pela força e resiliência que desenvolvi ao longo dessa jornada. Reconheço que cada desafio e obstáculo que enfrentei contribuíram para meu crescimento e me tornaram a pessoa que sou hoje. Estou mais consciente de quem eu sou, do que valorizo e do tipo de relacionamentos que desejo cultivar em minha vida. Se há algo que gostaria de transmitir para aqueles que estão enfrentando situações semelhantes, é que nunca é tarde demais para buscar ajuda e começar a jornada de cura. Não hesite em procurar apoio de profissionais de saúde mental, grupos de apoio ou entes queridos confiáveis. Lembre-se de que você não está sozinho e que há esperança para um futuro melhor. Enfrentar uma situação difícil com um ente querido é uma experiência complexa e dolorosa, mas lembre-se de que você tem o poder de se fortalecer e se reconstruir. Não deixe que as circunstâncias negativas definam sua vida. Você é capaz de criar uma nova história e viver uma vida plena e significativa. Acredite em si mesmo e dê o primeiro passo em direção à cura e ao crescimento.